Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformandos com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. E se invocai por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Glória ao nome do Senhor, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos dias por amor de vós. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, todos nós, servos e servas do Senhor, fomos chamados por Deus para uma vida de santidade. Antes, na nossa ignorância, nós vivíamos de toda forma. Cada um fazia conforme o seu pensamento, conforme a intenção do seu coração. A Bíblia diz que cada um se desgarrou e buscava o seu próprio caminho, mas o Senhor Jesus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, e pelo seu sacrifício ele nos resgatou, ele nos comprou para uma vida de santidade e pureza diante de Deus. Uma vida de santidade diante de Deus requer da nossa parte empenho, dedicação e esforço para vivermos de acordo com a soberana vontade de Deus. Nós vivemos em um mundo que ele coloca diariamente os seus atrativos visuais e audiovisuais, de todas as formas, tentando atrair a atenção do povo de Deus, tentando atrair a atenção da igreja, para que assim possamos ficar desapercebidos e relaxemos a vida de santidade que é exigida pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, a primeira coisa que devemos fazer é cingir os nossos lombos de entendimento e ser sóbrio. A sobriedade é uma característica que precisa permear na vida de um cristão. Ser sóbrio é uma pessoa que tem capacidade de raciocinar, de ponderar, de analisar as coisas antes de fazer. Então, todo cristão precisa buscar a sobriedade para que tenha condições de tomar decisões acertadas, de procurar tomar decisões assertivas a respeito do reino de Deus. E precisamos ter o cuidado com o nosso entendimento. Para ser sóbrios para sermos sóbrios, é preciso entender, conhecer e entender a palavra de Deus. O nosso entendimento precisa estar alimentado com a palavra de Deus constantemente, com a leitura, com a oração, com a dedicação, com a devoção a Deus, para que assim tenhamos uma visão melhor da vontade de Deus para as nossas vidas. Então, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se ofereceu na revelação de Cristo Jesus. Então, Cristo Jesus, quando ele se revelou, quando ele se manifestou, a sua graça nos atingiu. A graça do Senhor Jesus Cristo alcançou a um povo que pela palavra do Senhor, que pela pregação do Senhor Jesus, que os milagres que Jesus operou, pelos sinais que o Senhor Jesus operou e pela sua palavra pregada, anunciada, compreenderam então o plano da salvação do Senhor Jesus Cristo, né? Quando ele se revelou a nós, nós reconhecemos o Senhor Jesus como o enviado de Deus, como o ungido de Deus, que veio para nos religar, para nos conduzir de volta à comunhão com Deus, à presença de Deus. Esta comunhão fora rompida quando o homem lá no Éden desobedeceu. O homem, quando fala do casal,
desobedeceu às ordens do Senhor e, por consequência da sua desobediência, o pecado adentrou no mundo e causou um estrago não somente na vida do casal Adão e Eva, mas o pecado passou para toda a raça humana. E por causa do pecado, o homem perdeu a comunicação com Deus, perdeu a comunhão com Deus. E quando Cristo se revelou no Calvário, quando a graça de Deus se manifestou ali no Calvário, trazendo salvação a todos aqueles que creem, nós, pela misericórdia de Deus, fomos alcançados, porque nós fomos alvos da misericórdia de Deus, nós cremos nas promessas do Senhor, acreditamos na pregação do Evangelho, como Isaías faz a indagação: quem creu em nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Nós cremos nesta pregação e o braço do Senhor se manifestou a nós. E pela misericórdia de Deus, hoje temos condições de termos os nossos lombos cingidos pelo entendimento da palavra de Deus e termos sobriedade o suficiente para nos mantermos em comunhão com o Senhor, para estarmos atentos às astutas ciladas do diabo, que ele tenta de todas as formas, com as suas armadilhas, nos atrair e nos engodar na tentativa de nos afastar da comunhão com Deus. Mas a recomendação é termos o nosso entendimento reforçado e é termos a nossa mente sóbria para podermos compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Concupiscência é pecado, irmãos, é toda sorte de pecado. Então, na nossa ignorância, nós tínhamos toda sorte de pecado. Vivíamos dissolutamente, não tínhamos nenhum compromisso com Deus, mas quando o Senhor Jesus se manifestou, quando a graça do Senhor Jesus se manifestou e o nosso entendimento, ele foi então atraído pela palavra de Deus, ele foi cativado pela palavra do Senhor Jesus, e o Senhor nos deu a sobriedade para podermos compreender a sua vontade. Agora nós compreendemos que, como filhos obedientes, não podemos nos conformar com a vida que tínhamos antes, com as concupiscências que reinavam em nossas vidas, porque o pecado, ele reinou na vida de todos aqueles, mesmo aqueles que, como Adão, não praticaram aquele pecado, não praticaram a semelhança do pecado de Adão, mas todos os homens estão debaixo do pecado da desobediência, e é por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e ficaram destituídos da graça de Deus, ou seja, fomos afastados por causa do pecado. Mas quando o Senhor Jesus, por meio da sua graça, se manifestou, cativou o nosso entendimento para compreendermos a sua palavra, para compreendermos a sua vontade, e nos deu sobriedade para tomarmos decisões assertivas em relação a seguir a Jesus. Agora nós não podemos mais nos conformar com a vida que tínhamos antes. Nós éramos jogados de um lado para o outro, não tínhamos conhecimento de Deus, não tínhamos discernimento para seguir ao Senhor, mas o Senhor nos libertou. Pelo seu sacrifício, o Senhor nos libertou e nos tornou aptos ao reino dos céus. Não é que haja em nós uma justiça própria, mas a justiça de Cristo, ela foi implantada na vida do cristão, aquele que recebe a Cristo Jesus como Salvador e procura ter uma vida de sobriedade, de entendimento da palavra de Deus, procura viver de acordo com os mandamentos, com os ensinamentos do Senhor. Ele não se conforma mais com a vida que ele tinha. E é uma coisa tão interessante, irmãos, quando a gente recebe a Cristo como Salvador, que passa a ter uma nova vida, um novo caminho a seguir, e a gente então relembra das coisas que praticávamos na nossa ignorância. A primeira coisa que vem é vergonha. A gente passa a ter vergonha das coisas que praticávamos na nossa ignorância. Isso não pode mais ocorrer, não pode mais acontecer na vida que hoje temos na presença do Senhor. E por que isso não pode acontecer? Porque servimos a um Deus que é santo.
Um Deus que é santo, ele não pode contemplar em seus filhos, na sua igreja, a impureza. E se realmente nós somos filhos, como filhos obedientes do Senhor, não vamos mais nos conformar com as concupiscências e precisamos então termos uma vida de santidade para nos apresentarmos diante do Senhor. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor Jesus. Lá em Levítico, no capítulo de número 11, os versículos 44 e 45, o Senhor Deus faz uma recomendação ao seu povo que estava em peregrinação pelo deserto, para que não se contaminassem com nada de impurezas, mas que tivessem uma vida de santidade. E ele recomenda: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então nós precisamos ter uma vida de pureza, de santidade, como filhos obedientes do Senhor, fazendo tudo para agradar a Deus, porque as coisas da nossa ignorância ficaram para trás. Quem está em Cristo Jesus é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo em nossas vidas. Não podemos mais ter uma vida de pecado, uma vida afastada do Senhor, porque nós agora temos entendimento da palavra. Os nossos lombos foram cingidos com o entendimento, a nossa mente foi cativada pelo entendimento. O Senhor nos deu a sobriedade necessária para conhecermos a sua palavra e para fugirmos do mal e da aparência do mal. Qualquer cristão, irmãos, que esteja em comunhão com Deus, duas coisas ele precisa entender. A partir do momento em que ele decidiu manter a comunhão com Deus, o inimigo vai fazer de tudo para desviar o foco da sua atenção. Ele vai lançar armadilhas de toda a natureza. E uma coisa que eu falo aqui para os irmãos: o inimigo, ele conhece os nossos pontos fracos. Ele não conhece o nosso pensamento, mas ele conhece a vida de cada um de nós. Ele é um ser espiritual e ele tem poder. Ele não é todo poderoso como Deus, mas ele tem poder. Assim como na inteligência artificial, quando você acessa alguma coisa no seu celular, algum assunto, alguma coisa que você esteja pesquisando, a partir dali, todo momento são lançados anúncios e avisos a respeito daquilo que você pesquisou. Da mesma forma, o inimigo, quando ele vê o nosso ponto fraco, ele vai ficar constantemente tentando atingir aquele nosso ponto fraco, trabalhando para que aquele ponto fraco seja atingido. E aí o que devemos fazer? É usar o que o Senhor nos fala aqui: a sobriedade e o entendimento para discernirmos quando for um ataque do Satanás, quando estivermos sendo atacados pelas hortes infernais da maldade. O nosso entendimento está ligado com o céu e nós temos sobriedade suficiente e maturidade cristã para refutar, sabendo que é uma armadilha de Satanás. E às vezes alguém até dentro da igreja me diz: mas isso é besteira. Não, minha irmã, isso é besteira. O que é isso, meu irmão? Isso é besteira. Não é besteira, irmão. Em se tratando de comunhão com Deus, qualquer coisa que tire o foco da nossa atenção não é besteira. É assunto sério que deve ser encarado com entendimento e com sobriedade para não sermos alvos do inimigo. O inimigo, ele é sagaz. Ele nunca vem se apresentando com a caricatura que tem dele aí de rabo e chifre, todo vermelho, não, ele se apresenta sutilmente. O inimigo, a Bíblia diz que ele anda em derredor, rugindo como um leão, buscando oportunidade para nos tragar. Mas a Bíblia diz: ao qual resisti firmes na fé, sabendo que essas aflições, que essas tentações também se cumprem entre os demais irmãos na casa do Senhor. Então precisamos ter a sobriedade e o entendimento para discernirmos estas coisas. E como filhos obedientes, precisamos não nos conformarmos com as coisas desse mundo, mas precisamos buscar as coisas que são lá do alto, onde Cristo Jesus está sentado à destra de Deus Pai. E como é santo aquele que nos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. E aqui a santidade, irmãos, não é aquilo que alguém diz para Deus só quer o coração. Não, Deus quer que nós nos apresentemos corpo,
alma e espíritos irrepreensíveis diante daquele que nos chamou, diante daquele que nos livrou do poder de Satanás, que nos livrou do jugo do pecado, nos tirou do charco de lodo e nos transportou para o reino do Filho da sua luz, nos fez assentar com os seus príncipes. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor. Então, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está: sede santos como eu, o Senhor, sou santo. Então nós devemos imitar o nosso Pai, que é santo. Devemos buscar a santidade e a pureza para mantermos a nossa comunhão com Deus. E diga-se de passagem, irmãos, a santidade diante de Deus, ela pode ser arranhada por qualquer gesto, por mais simples que você acha que seja. Não tem diante de Deus, em relação à santidade, não tem pecadinho nem pecadão, tudo é pecado. Não tem pecado contra Deus e pecado contra o corpo, tudo é pecado e desvia o homem da comunhão com Deus. Existem consequências maiores, de acordo com o pecado, pecado para a morte, existem consequências maiores, mas todo o pecado, ele traz separação, porque Deus, na sua santidade, não pode conviver com o pecado, com a sujeira, com a abominação. Por isso precisamos ter uma vida regrada, uma vida cristã exemplar, procurando sempre que a imagem de Cristo seja refletida no nosso viver, nas nossas decisões, que as nossas decisões sejam assertivas, sejam sóbrias e com entendimento. Bendito seja o nome do Senhor. E se nós invocamos por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Irmãos, nós estamos vivendo em um tempo em que muitos que se intitulam cristãos perderam o temor de Deus. E esse temor aqui não está falando de medo, está falando de reverência, está falando de respeito, está falando de obediência. E muitos que estão dentro dos templos, dentro da igreja, como uma instituição que tem CPF, que tem CNPJ, que tem um templo, que tem inscrição. Então muitos estão dentro dos templos, mas não fazem parte da verdadeira igreja. Estão dentro do templo, mas perderam o temor de Deus. E perdendo o temor de Deus, irmãos, quando o homem perde o temor de Deus, ele age da forma como vem no seu pensamento, da forma como vem no seu coração, porque não há mais temor. E aí só a misericórdia de Deus para tocar o coração dele, quebrantar o coração dele, para que ele volte-se para as coisas do Senhor. E diga-se de passagem, irmão, só quem pode fazer isso é a palavra de Deus, que tem poder para esmiuçar a pedra. Como diz a palavra do Senhor, a palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha. E aí é necessário que a igreja ore, que a igreja visite, que a igreja apoie, que a igreja tenha misericórdia para estar realmente levando a palavra para que aquele coração endurecido volte-se para Deus, quebrantado, arrependido e convertido. Porque apenas se arrepender não é o suficiente. Se você vai aqui tomou uma decisão errada, e naquela decisão errada você vai caminhando, de repente você descobriu que a decisão que você tomou é errada, se arrependeu, mas não se converteu. O que é converter? É pegar o sentido contrário. Então, se você estava errado, em um caminho errado, você de repente, se deu conta de que tomou a decisão errada, está no caminho errado, se arrependeu de ter tomado aquele caminho, você precisa tomar o caminho de volta, e é isso que a Bíblia recomenda, que nós devemos lembrar aonde caímos. Lembra-te, pois, aonde caíste e volta ao primeiro amor. É lembrar aonde foi o nosso fracasso. Eu preguei aqui, me parece que foi na quarta-feira, que o pecado ele é antecedido pelo embaraço. E o embaraço são coisas simples, as pessoas vão se embaraçando com as coisas mais simples. Só que aquilo vai embaraçando, e como uma aranha que coloca a sua teia, e quando a presa, ela fica presa naquela teia, a aranha ela se aproxima lentamente e ela vai trabalhar para imobilizar aquela presa. Eu acho que eu até já falei para os irmãos aqui, quando eu trabalhava aqui no Parque Tararé, o escritório da Gespisa ficava aí. Uma vez eu fiquei horas e horas contemplando um inseto que caiu em uma teia de aranha, e a aranha se aproximou lentamente,
e ali aquela vespa era um marimbondo grande, ela tentava de todas as formas aplicar o ferrão na aranha, e a aranha se esquivava, voltava, e ela foi então começando pela cabeça, foi passando a teia, e aquela vespa, aquele maribondo, ele se debatia e fazia barulho com as asas, e ela foi envolvendo, daqui a pouco começou a envolver as asas, e o barulho foi diminuindo, daqui a pouco aquele maribondo estava totalmente imobilizado, e eu me lembrei como é que o inimigo age. O inimigo, ele não tem pressa em imobilizar a presa que caiu na sua teia do pecado. Ele começa com o embaraço nesse caso é a teia da aranha que embaraçou ali aquele inseto. O embaraço, ele traz dificuldade para a caminhada cristã, e ficando parado, desapercebido, o inimigo vem e começa a trabalhar para nos imobilizar em relação às coisas do céu. Então precisamos ter o entendimento, cingir os nossos lombos com o entendimento, precisamos ter sobriedade, como filhos obedientes, não podemos nos conformar com as concupiscências que antes tínhamos na nossa maneira de viver, e agora precisamos então nos apresentar diante de Deus como santos, porque o Senhor, nosso Deus, é santo. Louvado seja o nome do Senhor. E se nós invocamos por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor. Precisamos ter temor de Deus, porque Deus, ele julga a obra de cada um. Olha, não se iluda, a Bíblia diz que nós não devemos nos deixar enganar. Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então precisamos viver em temor de Deus, porque o Senhor trará a juízo todas as nossas obras que foram praticadas por meio do corpo. O Senhor trará juízo a estas obras. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso precisamos andar em temor durante o tempo da nossa peregrinação aqui nesse mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Sabendo, irmãos, que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro incontaminado e imaculado. Veja que o preço que pagou a nossa redenção, a nossa liberdade, foi um preço altíssimo. Foi o preço do sangue inocente de Cristo Jesus, que foi vertido ali na cruz do Calvário. Então nós precisamos valorizar esse preço que foi pago pela nossa liberdade, pela nossa redenção, pela nossa vida em Cristo Jesus, vida em comunhão com Cristo. Agora que já experimentamos o gozo da salvação, experimentamos a experiência de termos comunhão, de voltarmos a ter comunhão com Deus, então nós não podemos relaxar, nós não podemos deixar de valorizar este sacrifício que foi realizado no Calvário. Não foi prata, não foi ouro, não foram as riquezas deste mundo, não foram coisas corruptíveis, mas o precioso sangue de Jesus incontaminado foi que nos purificou de toda a vã maneira de viver e do procedimento que tínhamos antes de conhecer ao Senhor. Precisamos valorizar. E a Bíblia é bem clara aqui no texto da Santa Ceia, que ela diz: por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Por quê? Porque não discerniram o corpo do Senhor, não valorizaram o sacrifício de Cristo, não discernindo o sacrifício de Cristo, não discernindo o corpo e o sangue do Senhor. E por causa disso, enfraquecem espiritualmente, adoecem espiritualmente e morrem espiritualmente se não forem socorridos, se não buscar o socorro no Senhor, vão morrer espiritualmente. Então precisamos valorizar este sacrifício que Cristo fez por nós no Calvário. Não é como nos sacrifícios da antiga aliança, que uma novilha, um carneiro era sacrificado pelos pecados, que uma família trazia o seu sacrifício para oferecer em sacrifício pela família, e o sumo sacerdote oferecia sacrifícios matando um novilho e espargindo o sangue sobre o altar, para que ali simbolicamente o pecado fosse coberto e Deus então pudesse olhar sem a sua ira fulminar aqueles que viviam em pecado. Mas ali eram apenas símbolos, eram bodes, eram carneiros, eram novilhos. Mas agora não, agora foi o precioso sangue inocente que Cristo Jesus derramou por nós no Calvário para nos purificar e nos dar uma vida de comunhão com Deus, e precisamos valorizar, porque o que
come e bebe indignamente, sem discernir o corpo do Senhor, sem temor de Deus, não discernindo o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. E não discernir o corpo do Senhor é exatamente não valorizar o sacrifício que Ele fez. É não valorizar esse pão que simboliza o corpo de Jesus que foi dilacerado, que foi esmagado por nós, por causa dos nossos pecados. E o que mais me chama a atenção, irmãos, ali no sacrifício de Cristo, é que Ele, o Senhor Jesus, tinha o poder, quando estava sendo martirizado, para no estalar de dedos ou numa palavra, Ele poder então se livrar dos seus algozes. No episódio, quando os guardas foram prender Jesus, ali no jardim do Getsêmani, Pedro saca uma espada e corta a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. E o Senhor Jesus pega, bota a orelha do servo ali no lugar e diz: Pedro, guarda a tua espada. Ou tu não sabes, se eu quisesse, poderia pedir legião de anjos e o meu Pai enviaria para me proteger. Então, nós precisamos entender, irmãos, que o sacrifício que Cristo Jesus fez é para a nossa redenção e precisa ser valorizado. Há crentes que às vezes não participam da ceia, está no culto ou não vem para o culto de ceia, porque a sua consciência o acusa, e ele acha que apenas se retrair de participar daquela ceia é o suficiente. Na próxima ceia, sem confissão de pecado, sem abandono de pecado, ele vem e participa normalmente, como se o ditado que dizem aí no mundo, que o tempo cura todas as coisas, pudesse curar, pudesse apagar o pecado. E não é assim que funciona em relação ao pecado. O pecado precisa ser confessado, precisa ser abandonado, precisa ser deixado, para que possamos viver uma vida sóbria, justa e piedosamente diante de Deus. Uma vida realmente com os lombos cingidos do entendimento e estarmos também com sobriedade para seguir as pisadas de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a Bíblia nos recomenda: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E alguém poderia perguntar: pastor, é possível nos dias em que vivemos ter uma vida de santidade? Sim, é possível. Não é uma tarefa tão fácil, mas é possível. Agora, se torna muito difícil porque muitos não buscam a Deus, não tem esse entendimento que a Bíblia recomenda que devemos ter, não tem esta sobriedade que a Bíblia recomenda a termos uma vida de sobriedade. Às vezes é um filho, uma filha que não tem respeito pelos pais, que tratam os pais de qualquer forma. Deus vai julgar estas coisas. Às vezes é um pai que provoca a ira do filho, Deus também vai julgar essas coisas. Então tem que ter a sobriedade para que possamos viver uma vida de santidade diante de Deus. Precisamos ter o entendimento necessário para que possamos viver uma vida de comunhão com Deus, valorizando o sacrifício que Cristo fez por nós no Calvário e rejeitando as concupiscências que tínhamos antes, na nossa ignorância. Veja que as concupiscências, elas reinavam, o pecado reinava quando éramos ignorantes. Agora não, agora nós temos conhecimento de Deus, agora nós conhecemos a Deus, conhecemos a palavra de Deus. Não poderemos mais alegar ignorância espiritual. E a punição para quem sabe fazer o bem e não faz, merece, como a Bíblia diz, ser castigado com maiores açoites. Então precisamos refletir na vida espiritual que estamos tendo, para que possamos viver em comunhão uns com os outros e em especial com Deus. Ora, nós não podemos ter comunhão com Deus se não temos comunhão com o nosso irmão. Você pode aparentar a maior santidade na igreja, participar do círculo de oração, das campanhas de oração, ir à oração em monte, jejuar e orar. Se você tem algum intrigado, a sua oração é impedida, não sobe. Tenha por certeza que a oração daquele que não tem uma boa convivência com o irmão, que não tem comunhão com o seu irmão, as suas orações são impedidas, não chegam à presença de Deus. O casal que não vive em comunhão, que vive em guerra constante, o marido com a mulher com o marido, pode orar o dia todo, às 24 horas do dia, a sua oração é impedida. O teto se torna de bronze, a sua oração não chega à presença de Deus como cheiro suave. Ora, se nós não temos comunhão com o nosso irmão, que nós estamos convivendo com ele aqui, como teremos comunhão com Deus? Como vamos amar a Deus que nós não vemos? Apenas recebemos pela fé e sentimos os efeitos do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia. Então, todas estas coisas são necessárias para mantermos uma vida de entendimento, de sobriedade, de comunhão com Deus, para a glória do santo nome do Senhor. Quantos podem dizer amém?
Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, eu não